E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, por que eu faço a introdução? As diretrizes de comunidade do nosso amigo aqui mudou e agora todo criador de conteúdo tem que aparecer. Então, agora eu faço a introdução. Esses dias teve um comentário, eu não lembro se foi aqui ou se foi no outro canal, de por que falar antes do vídeo. Por causa disso, galera. Eu acho que eu já expliquei umas 20, 30 vezes, mas como sempre tem gente nova por aqui, eu sempre tenho que estar explicando para as pessoas entenderem. Eu quero falar da narração do vídeo, gente. É tudo fictício, tá? Tudo foi feito apenas para entretenimento. Nada do que aconteceu na história é real, tá bom? Lugares, nomes, nada é real, galera. Não levem pro coração. Eu acredito que vocês vão gostar da história de superação. Minha raiz aqui tá gritando. E não se esqueçam de curtir, de comentar, de ir para o vídeo, tá? Já ajuda bastante aqui sua ADM. Tá começando um mês, glória a Deus, esse mês foi muito produtivo. Espero que Deus continue me abençoando e mantendo o canal. Agora, mudando de assunto, eu vou mostrar pra vocês os cremes que eu tenho em casa pra hidratar o cabelo. Eu tenho esse daqui, ó. As embalagens estão sujinhas de creme, né? Porque fica dentro do banheiro e sempre eu pego na hora que eu tô tomando banho. Esse daqui é da Eudora, acelera o crescimento. Ele é muito cheiroso, muito mesmo. Ele hidrata o cabelo, mas eu não senti diferença no acelera o crescimento, não. Eu acho que só hidrata mesmo, viu? Eu tô gripada, galera. Esse aqui, ó. Liso intenso. Não vi nenhuma diferença no liso. Eu acho que ele é só hidratante mesmo. Meu cabelo, ele tem progressiva e tem resto de tinta. Aqui, ó, a tinta tá saindo. Então, eu tenho que hidratar muito. Senão, ele fica aquele aspecto de palha seca. Agora, esse daqui. Hidratação micelar. Esse é ótimo. Quando eu passo nele, meu cabelo escorre. Fica bem hidratado mesmo. Tem um que é meu chamego, que é esse daqui da Replastia. Ele é muito cheiroso. Eu acho que é uns da Eudora que são mais cheirosos, ó. Eu sempre compro o refil. Eu nunca jogo a embalagem de nada fora, galera. Porque eu tenho certeza que vai sair refil em algum momento. E esse daqui eu acho que eu já comprei o refil umas 5 vezes. De tão bom. Aqui em casa, tanto eu quanto minha bebê, a gente usa. Toda vez que eu tomo banho ou dou banho nela, eu passo no cabelo dela e no meu. Esse daqui, ó. Ele realmente cumpre o que promete. Eu passo, em 1 minuto meu cabelo já tá hidratado e brilhoso. E esse daqui, ó. Esse acabou. Ele deixa o cabelo bem brilhoso mesmo. Tá, daqui pra mamãe. Ele deixa o cabelo bem brilhoso mesmo. E ele acabou. Eu tô esperando lançar o refil dele pra me comprar e pôr aqui dentro. Porque refil é mais barato, né? E esses daqui, ó. Quando lançou, eu já comprei. Ó, esses são os olhos. Esse daqui, ele vem com um brilhinho. Eu acho que não vai aparecer. Minha câmera é muito ruim. Não vai aparecer. Mas ele tem umas mini partículas de brilho que quando bate no cabelo dá aquele glance. Oi. Espera só um pouquinho, tá? Toma. Aqui. Passa no cabelo. E esse daqui, ó. Esse é o de argan. O meu cabelo, sinceramente, não gostou muito desse, não. Eu acho que quando eu passo, o meu cabelo fica um pouco duro. Mas como que tem que usar, eu vou usando e vou deixando duro. Não vou perder dinheiro, não, galera. Não odeio perder dinheiro. Então, por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês viram que agora no final eu tive um acompanhante, tá? Minha funcionária que tá pedindo óleo de cabelo pra passar. Então, um beijo e até logo. Tanto meu marido quanto eu éramos mentirosos. Ele mentiu para mim 99 vezes, jurando a cada uma delas que largaria seu primeiro amor e jogaria fora todas as lembranças que tinha dela. Nunca conseguiu. E eu? Eu só menti uma vez, enganando-o para assinar os papéis do divórcio. Dei corda completamente ao relógio, o próprio símbolo de devoção. Faltavam 3 horas. Arrumei toda a minha bagagem e comprei uma passagem aérea para fora do país. Faltavam 2 horas. Cortei as fotos do casamento que tínhamos tirado. Faltava 1 hora. Coloquei o relógio sobre a mesa. Era o 10º ano em que eu o amava e o primeiro dia em que eu o deixaria. Quando ele viu os ponteiros do relógio parados, enlouqueceu. Por que você não está usando o relógio que te dei? O olhar de Jack Harrison caiu sobre meu pulso nu,
a testa franzida. Não gosta? Não. Simplesmente não consigo me acostumar a usá-lo. Entreguei a ele os documentos que precisavam de sua assinatura enquanto explicava. Ao ouvir isso, ele não pareceu mais desconfiado. Suas sobrancelhas se ergueram ao pegar os papéis. Você raramente usa joias, então é normal não se acostumar. Naquele dia no baile, ficou muito bom em você. Baixei os olhos e reprimi a autozombaria que surgia em meu peito. Eu não desgostava de usar joias, só era inconveniente cozinhar e lavar roupa para ele usando. Quanto àquele relógio, depois descobri que era, na verdade, um símbolo de devoção que ele havia dado a Sophia Bennet. Por que esse documento é tão grosso? Jack interrompeu meus pensamentos. Não era nada grosso. Escondidos no fundo, estavam os papéis do divórcio que eu havia inserido discretamente. Vi-o franzir a testa enquanto folheava algumas páginas, mantendo o tom calmo. Adicionei algumas cláusulas. Se estiver preocupado, fique à vontade para conferir. Não precisa, ele interrompeu. Sempre confiei em você para cuidar das coisas. Dei um sorriso amargo e irônico. Ele não confiava em mim. Sua mente simplesmente não estava ali. Hoje era o dia em que Sophia, a verdadeira dona daquele Patek Philippe, retornava ao país. Anos atrás, Sophia havia ficado noiva no exterior. Num acesso de raiva, Jack se casou comigo. Agora, com Sophia divorciada, ele passou a noite inteira em casa, me deu aquele relógio e até me levou ao baile. Tudo para fazê-la perceber, para provocá-la, lembrando-a sutilmente de que nunca a esqueceu. Tenho um evento de networking mais tarde. Vá para casa e jante você mesmo, disse, sem olhar para mim, assinando rapidamente e saindo do escritório. Segurei os papéis do divórcio, os lábios se curvando em um sorriso amargo. O divórcio estava indo bem, assim como nosso casamento, que sempre foi apressado. 3 anos de casamento, e ninguém sabia que Jack era casado. Não contamos a ninguém. Em uma tarde ensolarada, tiramos nossa certidão em silêncio. Para o mundo exterior, ele ainda era o jovem solteiro bem-sucedido que não se misturava com mulheres. Percebi isso quando ele colocou o documento de identidade diante de mim. Ele não me amava. Amava outra pessoa. Durante nosso casamento, ele foi gentil, mas eu sabia que tudo era uma fachada. No meio da noite, o primeiro nome que ele pronunciava ainda era Sophia. No nosso 3º aniversário, preparei uma mesa cheia de pratos. Jack recebeu uma ligação e saiu de repente, a empolgação estampada no rosto. Vi a alegria, a luz em seus olhos, e senti um arrepio percorrer meu corpo. Conferi discretamente, e claro, Sophia havia se divorciado. Naquela noite, Jack saiu para comemorar com os amigos, deixando uma mesa cheia de louças e um bolo intocado. Fiquei sozinha em silêncio, segurando o jornal sobre o divórcio de Sophia, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. De longe vinha o som de fogos de artifício. Olhei para cima, despenteada. Acima do Grandview Terrace, fogos personalizados soletravam os nomes de Jack e Sophia, com um coração no meio. Agarrei o corrimão, as luzes brilhantes iluminando meu rosto. Israel Reddit. Naquele momento entendi. O amor não pode ser forçado. Esse casamento desde o início sempre foi um erro. Em casa dei corda ao relógio que Jack me deu. Mesmo sem uso, sua carga poderia durar um mês, exatamente nosso período de reflexão. Coloquei-o na vitrine da sala. Um mês depois, o relógio parou de fazer tic-tac. Nosso amor. Não durou mais que um mês. Faltavam 15 dias para o relógio parar. Os compromissos sociais de Jack aumentaram de repente. Saía cedo todas as manhãs e voltava tarde, sempre cheirando a álcool. Jack odiava beber. Raramente tocava em uma gota, a não ser quando era absolutamente necessário. Mas nos últimos dias, meio bêbado e sorridente, ele parecia genuinamente feliz. Naquele dia, acompanhei Jack a um baile de negócios. Espere aqui. Preciso buscar alguém, ele disse. Fiquei na entrada, desligando a ligação dele. Eu não precisava adivinhar quem ele estava indo buscar. Não havia mais ninguém no banco do passageiro além de Sophia. Bloqueei o celular e me preparei para entrar. Sussurros próximos chegaram até mim. Ouvi dizer que o Sr. Harrison vai trazer um par hoje à noite. Um encontro? Ele nunca se mistura com mulheres. Quem mais poderia ser além da assistente? A assistente é só para trabalho. Esse encontro? Você sabe quem é, Sophia Bennet. Ah, o primeiro amor dele? Ela voltou para a cidade? Passei por eles, mantendo a cabeça baixa. A chamada assistente de que falavam era eu. Eles não sabiam que eu era a esposa oculta dele. A imagem de Jack como um solteiro que evitava mulheres era tão convincente que, mesmo eu sendo a única mulher ao lado dele, ninguém suspeitava de nada. Eles nunca aceitariam que realmente éramos casados. Agora, ele aparecia de repente em público com um acompanhante, justamente a mulher com quem havia tido um romance intenso. Um romance bagunçado. Sua reputação de evitar outras mulheres quase poderia ser confundida com lealdade. De fato, muitos já o enchiam de elogios. De repente, a entrada ficou agitada. Olhei para cima. A silhueta familiar era Jack. Ele saiu do carro e, como sempre cavalheiro, ajudou a mulher a descer do banco do passageiro. Sophia. Ambos vestidos com roupas de negócios em preto e branco, combinando perfeitamente. Virei-me e caminhei rapidamente pelo corredor. A reunião de parceria era crucial. Foquei exclusivamente em entregar os documentos. Jack, no entanto, parecia incomumente atento a mim, evitando meu olhar. Depois, entreguei os materiais à sócia Claire Donovan. Ela os revisou e assentiu satisfeita.
Emma, sua lógica é impecável. Esse nível supera o de um assistente comum. Sorri levemente, ignorando o elogio. Ainda assim, acidentalmente encontrei o olhar de Jack. Ele fez uma pausa e assentiu para mim. Pela primeira vez em 3 anos de casamento, ele pareceu realmente me enxergar. Antes que eu pudesse continuar a reunião, um estrondo agudo de vidro quebrando nos interrompeu. O perfume de alguém havia se derramado no chão. Imediatamente, um cheiro forte preencheu o ambiente. Meu estômago afundou. Eu era alérgica a perfume. Instintivamente cobri o nariz, pronta para sair. Jack também se levantou, mas na pressa, me derrubou no chão. Sofia, saia! Você é alérgica! O cheiro era ainda mais forte ao nível do chão. Enquanto caía, minha garganta coçava e vergões vermelhos surgiam nos meus braços. Estremeci, a mente nublada, mas ainda vi Jack carregar Sofia para fora. Meu coração afundou como uma pedra, e um medo gelado se espalhou por mim. Durante 3 anos de casamento, ele nunca se lembrou do nosso aniversário, às vezes nem do meu. Mas ele sempre lembrava da minha alergia a perfume. Agarrei-me a esse pensamento inúmeras vezes para me confortar. Talvez ele simplesmente não se importasse em lembrar dessas pequenas coisas. Pelo menos, eu dizia a mim mesma. Ele devia se importar comigo um pouco. Mas a verdade? Até aquele pequeno resquício de cuidado era mentira. O pânico tomou conta de Claire ao nosso lado. Sr. Harrison, o que há de errado com sua assistente? Só então Jack se lembrou de mim e da minha alergia a perfume. Ele me ajudou rapidamente a sair do quarto, enquanto Claire chamava uma ambulância. Em meio ao caos, fui levada às pressas para o pronto-socorro. Desta vez, Jack foi incomumente atencioso comigo. Ele correu de um lado para o outro com os comprovantes de registro. Mas quando olhava para mim, seus olhos estavam cheios de culpa. Sofia também o acompanhou até ali. Ela parecia ter percebido algo no cuidado de Jack comigo, e conversava casualmente, intencionalmente ou não. Respondi educadamente, mantendo uma distância clara. Depois disso, Jack nunca mais voltou. Rolei as postagens dos amigos nas redes sociais, vendo fotos dele e de Sofia em um resort, relaxando juntos. A legenda dizia: para acalmar Sofia, que ama. Vamos relaxar. O verdadeiro amor triunfa. Faltavam 2 dias para o relógio parar. Então, inesperadamente, Jack veio me buscar no hospital. Depois de todos esses anos de casamento, ele sempre evitou ser visto comigo em público. Você está melhor? Ele perguntou. Muito melhor. Não se preocupe, respondi baixinho. Ao perceber meu tom distante, ele fez uma pausa. O carro ficou em silêncio por um tempo, até que ele sugeriu cautelosamente. Eu te vejo nunca usar aquele relógio. Talvez eu possa te arranjar um novo em alguns dias? Balancei a cabeça, mas ele insistiu. Compre um que você goste. Mesmo que não use, só de olhar para ele já deve te fazer feliz. Fiquei em silêncio, entendendo seus motivos. Provavelmente, ele temia que, se eu algum dia usasse aquele relógio, Sofia interpretaria mal. Quando eu comprasse um novo, o antigo voltaria para a dona original. Surpreendentemente, perceber isso tirou um peso do meu peito. Eu não quero esse relógio, não preciso de outro, disse, deixando a atenção restante ir embora. Me leve ao The Maple Diner uma última vez, acrescentei. Jack concordou imediatamente. Tudo bem, vamos depois de amanhã. E quanto a escolher um vestido também, ele ofereceu. Jack, esqueça o vestido. Se quer dar uma desculpa para me demitir, não precisa, disse diretamente. Ele ficou em silêncio por um momento, então respondeu. Justo. Além disso, você é alérgica a perfume. Ficar comigo não é seguro. Melhor ficar em casa. Sorri levemente. Adivinhei as palavras que ele não disse. O cargo de assistente logo seria entregue a Sofia. Guardei meus remédios e me levantei. Afinal, o período de resfriamento terminaria depois de amanhã. O que acontecesse depois disso já não era mais minha preocupação. Faltava um dia para o relógio parar. Chequei os ponteiros. Eles já estavam um pouco desalinhados. Marcavam o tempo como uma máquina velha e enferrujada, cada movimento rígido e hesitante, até que um dia parariam completamente. Esse dia seria amanhã. Minha demissão foi rapidamente aprovada, e mais uma vez, removi suavemente uma identidade ligada a Jack. Dei a eles um momento privado. Curiosamente, nos últimos dias, Jack começou a chegar em casa no horário. Eu não sabia o que ele estava pensando e não queria descobrir. Depois de pedir demissão, coordenei com agentes no exterior para enviar alguns dos meus pertences com antecedência. Aluguei um lugar fora do país sem contar a Jack. Embora eu suspeitasse que ele não prestasse muita atenção em mim, então não fiz grande esforço para esconder. E de fato, ele percebeu. Por que tantas coisas estão faltando em casa ultimamente? Joguei um copo de escova de dentes no lixo, afastando-o. Estou fazendo uma faxina de primavera, trocando alguns itens antigos. Quer que eu vá fazer compras com você? Não, já está resolvido. Eles serão entregues em alguns dias. Jack me observou por um longo tempo, depois se aproximou, estendendo a mão para me abraçar. Eu me afastei sutilmente. Ainda estou com pomada, disse. Então ele segurou minha mão em vez disso. Emma, amanhã. Que tal eu te levar ao Grandview Terrace? Tenho uma surpresa para você. O Grandview Terrace, o único restaurante em Ashland que oferece fogos de artifício. Se eu não tivesse visto naquele dia, nunca teria imaginado.
A chamada surpresa que eu já havia suportado antes. Só quero ir ao The Maple Diner, respondi. Israel Reddit. O primeiro restaurante que visitamos depois do casamento. Que fosse uma despedida adequada para esse casamento. Certo. Então é o Maple Diner. Sua escolha, Jack disse, acrescentando de forma estranha. Eu definitivamente vou te levar lá. Naquela noite, ele foi chamado por uma ligação e não voltou. Faltavam 7 horas para o relógio parar. Ele havia quebrado sua promessa. Vi uma postagem de Sofia online. Ela estava almoçando no Grandview Terrace. Eu já havia perdido a esperança em Jack há muito tempo. Naquele momento, só queria perguntar. Se ele soubesse que aquelas eram nossas últimas 7 horas. Ainda assim quebraria sua promessa? Não importava mais. Arrumei as últimas coisas, esperando o fim do tempo. Faltavam 3 horas. Comi minhas frutas favoritas em silêncio, sozinha. Faltavam 2 horas. Finalizei tudo com os agentes e reservei meu voo para o exterior. Faltava 1 hora. Coloquei o relógio Patek Philippe e os papéis do divórcio no console da entrada, observando o ponteiro hesitar, falhar e quase parar. Ainda assim, meu coração começou a se acalmar. A vida é longa. Longa o suficiente para um relógio marcar incontáveis vezes, como se não tivesse fim. A vida também é curta. Curta o suficiente para que o fim de um amor de 7 anos leve apenas 1 mês. Finalmente, os ponteiros pararam. Sorri levemente e abri a porta. Jack estava ali, as roupas um pouco desalinhadas, a gola manchada de vermelho. Ele me olhou com um sorriso envergonhado. Emma, desculpa. Prometo que vou te levar. Ele congelou no meio da frase ao ver a grande mala que eu arrastava atrás de mim. Para onde você vai? No exterior. Mostrei minha passagem para ele. O destino era Paris. A testa de Jack se franziu imediatamente. No exterior? Por que você vai para lá? Para relaxar. Além disso, pedi demissão. Respondi com leveza. Essa demissão havia sido aprovada por ele mesmo, assinada com sua própria mão. Por um momento, o rosto de Jack empalideceu. A distância parecia fazê-lo sentir a perda de controle sobre mim. Ele forçou um sorriso e estendeu a mão, como se fosse me segurar. Eu vou com você. Não precisa. Dei um passo para trás, evitando o toque dele. Você ainda tem trabalho na empresa. Eu só quero um pouco de paz, acrescentei. Não é tão importante assim. Alguns dias podem esperar. Mas seus olhos revelaram um lampejo de pânico, e sua fala se acelerou. Na verdade, esse acordo foi graças a você. Sem você, não teríamos conseguido... As palavras dele se perderam diante do meu sorriso indiferente. Você vai voltar depois da sua pausa? Ele perguntou. Não. Respondi com uma leve risada. Exatamente o que ele temia. Ele congelou, sem saber o que fazer. Pela primeira vez vi um traço de impotência no rosto daquele homem geralmente tão imponente no trabalho. Então ele me entregou uma caixa. Dentro havia um relógio novo, mais raro que o Patek Philippe, inestimável e quase impossível de comprar. Emma, eu já tinha preparado isso para te entregar no restaurante. Eu até preparei fogos de artifício. Ia ser uma surpresa para você. Sua voz ficou ansiosa, e ele começou a falar cada vez mais rápido. Eu ia te pedir em casamento de novo no restaurante, oficializar tudo. Antes do casamento, eu sugeri uma cerimônia, mas ele sempre adiava, alegando que era inconveniente. Depois, descartou a ideia, dizendo que eu estava sendo insistente. Agora, quando eu já não me importava mais, ele queria me dar um casamento. Emma, por favor, não vá. Ele implorou, quase desesperado. Ainda assim, ao ver algo com que um dia sonhei, senti apenas calma. Peguei o relógio e diante dele joguei-o no lixo. A expressão de Jack mudou instantaneamente, de surpresa para choque. Tentei entender o que deveria sentir naquele momento. Talvez satisfação, talvez dor. Mas na verdade, meu coração estava calmo, como água parada. Menos agitado do que quando comi uma sobremesa com chantilly. Talvez eu realmente o tivesse deixado ir. Emma, por favor, não vá embora, disse ele novamente. Eu podia ver que ele tinha muito a dizer, mas hesitou, conseguindo apenas repetir o pedido. Sorri levemente, chamando seu nome pela última vez, com calma deliberada. Jack Harrison, estou indo embora. Adeus. Então arrastei minha mala e saí sem olhar para trás. Jack ficou atônito com o impacto. Ele não conseguia entender como a mulher que um dia o amou tão profundamente podia simplesmente ir embora. E, no fundo, percebeu que nunca me amou tanto quanto imaginava. Quando entrei no carro a caminho do aeroporto, meu celular vibrou inúmeras vezes. Jack me ligou repetidamente, mas não atendi nenhuma. O motorista me observava pelo retrovisor. Moça, você brigou em casa? Perguntou. Sorri de leve. Algo assim. Ele assentiu, compreensivo. Problemas com o marido, né? Hoje em dia, as mulheres precisam cuidar de si mesmas. Se viver só para o amor, acaba ficando presa. Olhei para ele, um homem de aparência simples, mas com palavras sinceras. Ele comentou que aquela era sua última corrida antes de sair para uma viagem. Assenti gentilmente. Acho que você está certo, respondi. E agradeci, de coração. Na 100ª ligação dele, finalmente atendi. Emma, estou indo para o aeroporto. Me prometa... Não vá embora! Eu podia ouvir o carro dele ao longe, o motor rugindo enquanto ele dirigia rápido. Não respondi por pena. Havia algo que eu precisava dizer. Jack, se você me ligar de novo, eu te denuncio por assédio.
Seja por pânico ou frustração, ele rosnou do outro lado da linha. Eu sou seu marido! Por que não posso te ligar? Soltei uma risada baixa. Você não é mais. Houve um som de freios bruscos, seguido por um coro de buzinas. Jack ignorou tudo, a voz hesitante e incrédula. O que você disse? Você está brincando? Na mesa perto da porta. Jack, junto com os papéis do divórcio e seu relógio inútil. Desapareça do meu mundo para sempre. Depois de dizer isso, desliguei, ignorando os protestos dele. Enquanto esperava no check-in, avisei alguns amigos sobre minha partida. Claire ligou, confusa. Emma, alguém enviou os materiais hoje. Você foi promovida? Sorri com ironia. Eu pedi demissão. Após um suspiro de arrependimento, ela disse sinceramente. Sinceramente, com seu talento, você poderia ir ainda mais longe. Se seguirem trabalhos relacionados no futuro, adoraria colaborar. Israel Reddit. Sorri, compreensiva, e concordei. Eu já havia planejado tudo, deixando oportunidades abertas para o futuro. Logo, Jack apareceu no aeroporto. Ele correu até mim, segurou minha mão e ergueu os papéis do divórcio. Emma, explique isso. O que está acontecendo? Não é óbvio? Por favor, não grite, respondi com leveza. O rosto dele escureceu, irritado com minha calma. Isso é inválido. Eu não sabia disso. Se ele sabia ou não, já não me importava. Será que ele esperava que eu soubesse de tudo quando me deu aquele relógio? Eu não queria discutir. Aconselhei você a ler os documentos com atenção antes de assinar. Disse baixinho. Jack me encarou, a raiva se transformando em tristeza. Emma, por que você está tão determinada a me deixar? Eu fiz algo errado? Ele não tinha feito nada de errado. Sempre teve justificativas perfeitas para tudo. Para me dar o relógio, para buscar Sofia no exterior, até os fogos de artifício daquele dia. Poderia dizer que foi um amigo. Ele sempre deixava uma saída. Esse era Jack. Tudo calculado. Tudo impecável. E esse divórcio? Provavelmente foi a única coisa que ele não previu. Balancei a cabeça. Eu não fiz nada de errado. Nem você. O rosto dele empalideceu. Ele avançou, desesperado, tentando segurar minha mão. Emma, isso não conta! Dessa vez não conta! Vamos casar de novo! Mesmo que a gente se divorcie depois, não conta! Ele repetia as palavras, quase em desespero. Bloqueei a mão dele com a mala. Pare com isso, Sr. Harrison, ou eu chamo a segurança. Essas palavras destruíram o último vestígio de esperança dele. Com uma expressão impotente e frustrada, ele ficou ali. Eu me virei e embarquei no avião. No primeiro dia em solo estrangeiro, não perdi um único momento. Entrei imediatamente em contato com Claire para tratar de questões profissionais. Ela estava entusiasmada e, convenientemente, ansiosa para expandir suas operações no exterior, então compartilhou tudo o que sabia. Fiquei ocupada da manhã à noite, mas, pela primeira vez em muito tempo, meu coração se sentia preenchido. De vez em quando, ela compartilhava novidades da minha antiga empresa. Como quando Jack desapareceu por 3 meses inteiros, usando todos os recursos para me encontrar. Como quando ele encheu uma casa de rosas, gravou um vídeo de pedido de casamento e o transmitiu para o mundo todo. Como fogos de artifício com meu nome iluminavam o horizonte da cidade todas as noites. Interrompi imediatamente. Para! Se você disser mais uma palavra, eu vomito. Ela fez uma expressão travessa e fofoqueira. Ele realmente parece ter mudado. Da última vez que o vi, parecia completamente exausto. Achei que ela tentaria me convencer a voltar. Já me preparei para encerrar a conversa, mas ela apenas disse: Você não quer mesmo que eu faça um vídeo, só por diversão, para desabafar? Imaginei Jack abatido e exausto. Ainda pior, murmurei. Ela suspirou. Eu esperava usar isso para pressioná-lo a reduzir as tarifas. Fiquei apenas encarando. Quando a cooperação foi oficialmente lançada, eu já havia me estabelecido firmemente no mercado internacional. O potencial era enorme. Senti-me como um peixe faminto mergulhado em um oceano de oportunidades, absorvendo tudo ao meu redor. Meu primeiro projeto foi concluído perfeitamente. Pela primeira vez em 6 meses, eu sorri. Israel Reddit. Tomei um banho longo e quente, preparei um chá calmante e me deitei, olhando o celular. Então vi um rosto familiar. Sofia. A matéria dizia: um CEO proeminente e sua assistente se envolveram em um acidente de carro. Uma falha ao fazer uma curva levou a uma colisão frontal com um grande veículo. A mulher no banco do passageiro estava em estado crítico. No segundo seguinte, Claire ligou. Emma, você viu as notícias? Estou vendo agora. Ela explicou rapidamente. Aparentemente, o Sr. Harrison insistiu em ir para o exterior para te encontrar, mas a assistente dele recusou. Mas aquela assistente nunca esteve à altura. Jack a tolerava há muito tempo. Acabaram discutindo. Ouvi enquanto ela detalhava tudo, então respondi com calma. Queria que você se importasse com o trabalho, nem que fosse metade do que se importa com fofocas. Ela soltou um som surpreso. Você tem razão. Pensando nisso, tive uma ideia ousada. Você já garantiu seu espaço no mercado internacional. Quer uma fatia do mercado doméstico também? Só para avisar, minha base fica no país de origem. Isso não é se aproveitar da desgraça de alguém? Perguntei, enquanto abria meu laptop. Besteira. É aproveitar uma oportunidade.
Mais tarde, ela me contou que a empresa de Jack havia sido exposta por uma série de escândalos, mergulhando em uma crise de relações públicas. Como assistente dele por tanto tempo, eu sabia que suas ações iam muito além do que o público via. Jack não pararia por nada para ter sucesso. Enquanto eu o protegia, seus segredos permaneciam seguros. Agora, com outra pessoa no lugar, nada mais podia ser contido. Por meio das conexões de Claire, entrei em contato remotamente com antigos executivos. Ao longo de 2 anos, vi os escândalos da empresa de Jack se acumularem. Muitos funcionários seniores pediram demissão. Alguns até se juntaram voluntariamente à minha empresa. 2 anos depois, nossas posições haviam se invertido completamente. Em um baile, vi Jack novamente após tanto tempo. Ele havia mudado. Os ternos caros sob medida desapareceram, substituídos por roupas simples. A postura antes composta também sumira, dando lugar a um sorriso bajulador para todos ao redor. Quando me viu, seus olhos brilharam, mas logo ficaram inquietos. Emma, você finalmente apareceu. Vivi discretamente no exterior todos esses anos, raramente aparecendo em público. Eu sabia até onde Jack poderia ir, então permaneci nas sombras. Claire cooperou completamente, nunca revelando meu paradeiro. E agora, depois de mais de 2 anos, ele finalmente me encontrou. Eu usava um vestido sofisticado. Já não era mais a assistente insignificante de antes. Segurando uma taça de champanhe, ofereci um sorriso contido. É bom vê-lo bem, Sr. Harrison. Eu havia tomado seus recursos, suas oportunidades, e agora o cumprimentava como se nada tivesse acontecido. Não, eu queria tirar tudo dele e fazê-lo sorrir mesmo assim. Só assim eu me sentiria satisfeita. Esqueça separações amigáveis ou seguir caminhos distintos. Eu não me permitiria mais ficar presa. Jack forçou um sorriso, claramente querendo dizer algo. Por fim, murmurou. Eu estava errado naquela época. Não precisa dizer isso. Abri levemente os braços, deixando que ele visse o peso das minhas conquistas. Eu também nunca planejei deixar você escapar. Seu rosto empalideceu. Emma, precisa mesmo chegar a esse ponto? Sorri, mas não respondi. Apenas me virei para sair. Emma, ele chamou de repente. Sem aviso, tirou um buquê de rosas e se ajoelhou. Me dá outra chance. Vamos recomeçar. Olhei para as flores, sentindo apenas repulsa. Afastei-as e disse friamente. Jack, mais um movimento assim e eu chamo a segurança. Mas ele não recuou e tentou me agarrar. Chamei a segurança. Jack os empurrou, gritando. Quem mandou vocês me tocarem? Eu mandei, disse uma voz calma. As pessoas se viraram quando o homem apareceu. Sorri de lado. Finalmente. Vestido com elegância, ele contrastava com Jack, o sorriso perfeitamente controlado. Desculpe, Sr. Harrison. Você não é mais bem-vindo neste evento. Jack respondeu friamente. E quem é você? Com que autoridade fala assim? Os olhos do homem se curvaram, divertidos. Eu organizo este evento. Acha que minha palavra não vale? Segurança, por favor. Escoltem o Sr. Harrison para fora. Com a situação resolvida, levantei minha taça e caminhei até a varanda sem olhar para trás. O homem me alcançou. Tão fria. Eu acabei de limpar uma bagunça para você. Sr. West, você sempre aparece nos momentos mais inconvenientes. Michael West deu de ombros. Claire já estava na varanda e, ao me ver, segurou meu braço animada. Ela apontou para as luzes da cidade. Olha, esse é o prédio em que acabamos de investir. É nosso. Sorri, tomando um gole de vinho. Então, fogos de artifício explodiram no céu, formando um espetáculo deslumbrante. Congelei ao notar os sorrisos travessos de Claire e Michael. Uma surpresa para você. Aproveite. Virei-me, observando a cidade lá embaixo. E no céu, os fogos formavam um nome. Desta vez, era apenas o meu. Fim, que Deus te abençoe.